A partir de tudo que você falou, a gente entende o porquê ainda existe esse estigma social tão grande. Porque existe uma perspectiva histórica relacionada à doença que vem de muito tempo, desde a antiguidade. Exatamente. E eu queria que você desse agora alguns exemplos do dia de hoje em que a gente ainda tem esse estigma presente na mente das pessoas. O que você vê no dia a dia? Então, no dia a dia, o que se observa é que quando o paciente ele recebe o diagnóstico de hanseníase, a tendência dele é primeiramente negar. Porque o que acontece? Quando uma pessoa ela tem consciência de que houve perda da saúde que ela pensava ter, ela pode entrar num processo que nós vamos chamar aqui de enlutamento. E nesse processo de enlutamento, porque entendendo até que o luto, ele não é apenas a perda de um ente querido. A pessoa não entra em luto porque ela perdeu um ente querido. Ela entra em luto porque ela perde algo que ela amava. E, portanto, existem vários tipos de luto, né? Existe o luto, sim, pela perda do objeto amado, mas existe também um luto pela perda da própria saúde, pela condição anterior. E esse paciente que recebe esse diagnóstico, ele pode passar por esse processo. Teve uma psiquiatra que o nome dela é Elizabeth Kubler-Ross, que ela é falecida. Ela descreveu de uma forma magistral as fases pelas quais uma pessoa passa ao estar vivendo uma experiência muito dolorosa de perda, sobretudo da própria saúde. Então, numa primeira fase, num primeiro momento, há a negação. O indivíduo nega. Uma ocasião, eu até em Portugal estava num congresso de psicossomática e eu lembro que um dos conferencistas, um médico até ginecologista, ele chegou a comentar que a negação é uma espécie de tentativa de barrar um enlouquecimento. De certa maneira. Né? De certa maneira e em certo sentido. Então, qual é a atitude psicológica? Inconsciente. Tudo isso a gente está falando no plano inconsciente. A pessoa nega para dar tempo a ela mesma de assimilar uma nova realidade, sem ela precisar sair do ar, vamos dizer assim. Então, a pessoa passa, dentro dessas fases que a Elizabeth Kubler-Ross diz, por um momento de negação. E veja, negar não é dizer que não existe. A pessoa sabe que existe, mas nega. E uma outra fase seria a fase da barganha. É quando a pessoa diante de um ser superior, que dentro do contexto, vamos chamar de Deus, a pessoa começa a barganhar, a dizer, olha Deus, se não for isso mesmo, ou se o Senhor me curar, então eu farei tal coisa, assim. Então ela começa a barganhar, e nesse processo a pessoa pode fazer promessas, enfim, ela tenta barganhar a cura ou até mesmo a minimização do seu problema de saúde. Tem uma terceira fase, vamos dizer assim, que o indivíduo ele já saiu da negação, ele já viu que a barganha não deu certo, que ele continua com aquele problema. Que é o concreto. Exatamente. E aí eu vou usar até um termo
aqui bem corriqueiro, que é quando a ficha cai, né? E aí, quando a ficha cai, ele pode manifestar uma raiva muito grande. Raiva de si mesmo, raiva do profissional da área da saúde que dá o diagnóstico. Isso a gente vê com frequência. Exatamente. Raiva de Deus ou da entidade que ele considere superior, né, a entidade transcendental. Raiva dos familiares, do chefe, enfim. E de si mesmo, sobretudo de si mesmo. E depois que ele experimenta esse período de raiva, pode vir também um período que antes era descrito como depressão, mas que hoje a gente entende que pode ser uma interiorização, porque a depressão aí já seria um diagnóstico, mas ele pode também desenvolver uma depressão. Mas em regra, a pessoa vai desenvolver uma interiorização e ela vai se voltar para ela e ela mesma vai querer estar isolada, porque ela caiu a ficha de vez e ela viu que ela terá que conviver dali para frente com uma nova situação existencial. E a quinta fase seria justamente a fase de aceitação, que a pessoa pode ou não entrar nessa fase de aceitação e que ela iria ter um comportamento resiliente em relação a esse problema que ela está agora vivenciando. Observem que alguns pacientes, até terminais, eu não estou dizendo que é o caso do paciente da hanseníase, ele pode não manifestar as 5 fases, ele pode ficar paralisado, hipostasiado numa única fase e vir até a óbito dentro da fase de negação, ele nunca chegar nas outras fases. E a pessoa pode entrar na fase de aceitação, daqui a pouco ela pular para a fase de interiorização, enfim. Mas, em regra, ela passa por esses passos. Se observa, né? Exatamente. No dia a dia, a gente acaba observando que existem esses momentos. E isso vai acontecer, muitas vezes, com o paciente de hanseníase. Ele passa até por ser uma fases. doença longa, né? Exatamente. Então, o indivíduo, ele muitas vezes se vê nessa situação. Agora, isso é um processo psicológico que vai demandar uma energia psíquica muito grande do paciente. E quando se demanda uma energia psíquica muito grande do paciente, isso também traz problemas imunológicos. E é tudo que não queremos, no caso da hanseníase. E aí vem o suporte do profissional. E aí eu não digo que é o suporte apenas do psicólogo, mas é o suporte da equipe de saúde. A equipe de saúde, cada vez mais, ela precisa estar preparada para atender, para acolher esse paciente.